Olá, seja muito bem-vindo ao De Bem com Você. Hoje o nosso papo é sobre algo que a gente usa o tempo todo, mas quase nunca lembra de cuidar: os pés. Eles sustentam o nosso corpo, o nosso dia a dia e merecem atenção especial, não é mesmo? Vamos entender juntos porque a saúde dos pés está diretamente ligada ao nosso equilíbrio, bem-estar e até a postura, com o Dr. Sérgio Barreto. Tudo bem, Dr. Sérgio? Tudo bem, como vai? Tudo ótimo. Você falou certo, os pés são negligenciados. Ah, mas hoje eles serão tratados aqui com muito amor e carinho. Sim, como sempre, né? Não é? Como devem ser. Porque eles são a base do corpo. Perfeito. Qualquer desarranjo na base, as estruturas superiores crescem. Tá certo. E é claro, né, gente, que quem vai ajudar a gente também com esse programa, com a tradução em Libras, eu agradeço sempre a participação da Tamires Caetano, que tá aqui, ó, do meu ladinho. Eu sempre gosto de reforçar que a TV Câmara de São José dos Campos conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. Tami, vamos juntas? Doutor Sérgio, agora aqui o nosso papo, os pezinhos. Geralmente eles são mesmo negligenciados, né? Os cuidados com os pés às vezes é deixado de lado, mas fala um pouco sobre a importância dele para o equilíbrio do nosso corpo e para a saúde em geral. Veja bem, os pés são os músculos do coração. Se você não tem pé para correr, caminhar, fazer uma atividade física, o seu coração sofre. São tão importantes como qualquer outro órgão do corpo. Perfeito. Qualquer situação em que você perca a sua mobilidade, que você não consiga mais equilibrar-se, que você não consiga mais andar, vai lhe trazer prejuízos graves. E começa aos poucos, porque eles são negligenciados, é a grande verdade. Você começa com uma deformidadezinha no pé, um joanete, uma calosidade no dedo, uma fascite plantar, um esporão de calcânio, uma série de coisas que começam devagar. E se você não tomar um cuidado, se você não procurar um trabalho que possa te melhorar essa situação, a situação vai ficar pior. Entendi. São negligenciados. O tempo todo. Doutor Sérgio, existem fatores genéticos que podem contribuir com as doenças que acometem ali os nossos pés? Ou alguns, de repente, alguns maus hábitos, alguns estilos podem provocar essas doenças? Veja bem, né? Sempre acontece de dizer que a mulher tem o joanete porque usa escarpão, né? Então, é uma inverdade. Porque o joanete, que é essa deformidade que acomete o primeiro metatarso, é hereditária. Não é por uso de calçados inadequados que vai levar a essa deformidade. Então, a hereditariedade tem um fator muito importante em quase todas as doenças, né? E a deformidade nos pés, o joanete, a Allos valgo, é hereditária. Como se viu isso? Porque em tribos indígenas que nunca usaram calçados, com fotos antigas, viam que tinham pessoas com joanete. Ai, que bacana. Bom, desmistificada então essa questão de que Sim, os sapatos atrapalham, mas os sapatos, vamos dizer assim, influenciam. Exacerba, sabe? Aumenta a possibilidade. Por que é mais frequente nas mulheres? Porque a mulher já tem uma frouxidão maior ligamentar. A mulher não tem aquela rigidez que o pé de um homem tem. Você está entendendo? Então facilita mais as deformidades com essa frouxidão. Doutor, e quando... Entendi, perfeito. E quando existe algum problema, alguma doença ali relacionada ao nosso pé, outras partes do nosso corpo pode dar sinal? Como que eu posso perceber, assim, de repente, que eu estou muitas câimbras, eu não imagino, pé inchado, inchaço? Bom, veja bem, cãibra é uma deficiência alimentar. Não tem relação com doenças? Não tem. Cãibra é uma contração involuntária do músculo. Ah, perfeito. É uma deficiência alimentar. Os pés podem te avisar doenças vasculares, doenças renais. Por exemplo, a doença renal crônica, ela deixa os dois pés inchados. Você está entendendo? Aí você está vendo, é um sinal. Então, né? na verdade, o pé pode alertar de doenças em outras partes do corpo. Mais graves. Olha só, por isso que é bom ficar atenta, né? E a postura? A postura influencia? Porque às vezes eu já ouvi falar que uma postura incorreta pode prejudicar também a saúde dos nossos pés.
que você chama de postura? É difícil, É. né? Porque realmente as pessoas, algumas são assim, outras são assadas, de lado, de outro. Se você não tem uma deformidade ortopédica que seja responsável por essa má postura, não tem nada a ver. Ficar em pé o tempo todo Se você precisar ficar, você tem que ficar. não vai criar algum problema Não, de você saúde tem que por estar com conta o quê? disso. Usar calçados adequados, que te deem conforto, entendeu? E se o teu trabalho exige que você fique na posição de pé, tem que ficar. Aí, nesse momento, é importante, então, de repente, um sapato mais confortável? Claro, né? Claro, você não vai ficar em pé 24 horas, ou 12, ou 8 com uma Havaiana. Sim. Você falou da Havaiana, justamente a minha próxima pergunta, né? A questão da escolha do sapato influencia? Quais são os sapatos assim que a gente pode considerar ideais para a saúde dos nossos pés, tanto os homens quanto as mulheres? Claro, claro. Veja bem, vou pegar esse modelo aqui, tá? Claro. De um pé que mostra, por exemplo, a região plantar, né? Se você usa uma Havaiana, você joga todo o peso do corpo para a região posterior do pé, chamado retropé. Então, você não distribui de uma forma homogênea o peso do corpo na região plantar. Você está entendendo? Então, você tem que usar um calçado que distribua de uma forma mais homogênea o peso do corpo na região plantar, evitando assim que você seja acometida por uma fascite plantar, por uma tendinite, entendeu? Sapatos muito apertados também, eu imagino que podem prejudicar. Vamos falar da frente aqui. Sapatos muito apertados. Você pode ter o neuroma de Morton, que é uma calosidade no nervo interdigital, que o uso de calçados apertados vai sentir dor e formigamento nos dedos. Entendi, perfeito. E eu imagino também que deve ter um cuidado, uma atenção muito especial para os pés dos pequenos, das crianças. A gente costuma ver, às vezes, crianças usando saltinho ou sandálias que não são muito confortáveis. Essa questão também precisa ser levada a sério, né, doutor? Claro. Tudo na infância vai repercutir no futuro. Sim. Você está entendendo? Então, a criança, quando pequena, ela tem normalmente o pé plano, o pé chato, pronado, entendeu? Tanto sexo masculino como feminino. E você, nessa fase, estimular, usar calçados que não sejam apertados, que não sejam rígidos, né? Andar descalço, saber se andar descalço, brincar, pular, e vai acompanhando. Se essa situação da criança ficar mais evidente, aí nós podemos pensar em usar uma palmilhinha, fazer uns exercícios de modo que venha a dar uma situação posterior melhor para essa criança. Perfeito, muito bom. Olha só, gente, com esse bate-papo deu para perceber que cuidar dos pés é cuidar da base da nossa saúde. Agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai conferir uma entrevista muito interessante sobre os cuidados com as unhas. Então fique aí que a gente volta já já. Estamos de volta. Cuidar dos pés é o tema do De Bem Com Você de hoje. E não tem como falar disso sem lembrar das unhas, não é mesmo? Agora a gente confere dicas valiosas de como cuidar das unhas com o repórter Rafael Ramos, que foi até o consultório da podóloga e biomédica Vanessa Ferreira para mostrar que pequenos cuidados fazem toda a diferença na saúde dos nossos pés. Doutor, vamos conferir aqui? Oi, Rafael. Olá, Gi, tudo certo? Olha, aqui nós vamos falar de doenças nas unhas. Muito comum, né? E alguns cuidados precisam ser tomados para evitar um agravamento, né, nessa questão. Ao meu lado está a doutora Vanessa Ferreira, ela que é biomédica e também podóloga. Doutora Vanessa, muito obrigado por estar com a gente. Obrigada, Rafa. Oi, Gi, tudo bem? Doutora Vanessa, doença nas unhas, né? Quais tipos mais comuns hoje? Os tipos mais comuns, né, das patologias nas unhas e nos pés é a frieira, né, a unha encravada e a unha com fungos. E para evitar tudo isso, Vanessa, o que fazer? Evitar ficar com as unhas grandes, usar calçado apertado, não cortar as unhas em casa, né? Porque cada dedo tem um formato diferente, então nem todo dedo comporta uma unha quadradinha. Sim. Então, esses são os primeiros cuidados. Também manter os pés bem sequinhos, limpinhos, usar meia somente de algodão,
Esses são os cuidados básicos. Você falou de unha encravada, muito comum, né? Você falou na hora de cortar. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente homens, cortam unha dos pés em casa, né? Qual o jeito certo de cortar para evitar a unha encravada? Então, o jeito certo de cortar é seguindo o formato do dedo, né? Eu escuto muitas profissionais falando que mantém quadradinho que você não vai ter problema, mas não é bem assim. Então, tem paciente que precisa de um corte levemente arredondado, outros pacientes o corte mais quadradinho, mas sempre bem curto, bem curtinho as unhas. Um outro problema também comum é a micose, né? Que pode causar o quê? Então, a micose, esteticamente, né, ela já não é legal. Então, ela interfere muito na autoestima do paciente, né, das mulheres, dos homens também estão se cuidando muito. Então, o fungo, ele, além de deformar a unha, né, você pode perder a unha por conta do fungo, né? Ele afeta o leito ungueal e sobe para a lâmina, né, para a unha, e aí você tem o descolamento e tem todo aquele processo, né, de ter que ficar cuidando e limpando, e não tem solução em casa, tá? As pessoas usam muito remedinho caseiro, mas na verdade o fungo ele é muito persistente, é um tratamento longo e que 20% da população tem. Como evitar o fungo, né? Primeiramente, mantendo as unhas curtinhas, porque uma unha grande, você trabalha, usa um calçado fechado o dia todo, ali vai causar um trauma, né? Então, após o trauma, o descolamento. Após o descolamento, você usa tênis, sapato o dia todo, o ambiente fica quente, úmido e abafado, é onde a proliferação acontece. Evitar de usar meia sintética, porque ela não absorve o suor, então usar meia de algodão, sapato sempre higienizado, meia higienizada, unha curtinha, além de secar com a toalha de banho, secar também com o secador de cabelo as unhas. Em que momento eu devo procurar um profissional podólogo? Então, como podóloga, você deve procurar sempre, né? Se você puder, né, ir ao consultório podológico uma vez ao mês, esse seria o ideal. Mas eu sei que nem todas as pessoas têm esse acesso. Então, quando você vê que a tua unha tá inflamada, tá avermelhada, você tá com muita dor, esse é o momento, tá? Tá com rachadura profunda, com fissuras, né, machucados, ulceração, esse é o momento de procurar um podólogo, uma ajuda para você poder cuidar. Mas se você puder prevenir, né, procurar antes, melhor. A prevenção é bom em tudo, né, Vanessa? Sim, sempre, né? Sempre. É isso, Gi, né? Assunto muito importante, doenças nas unhas, é só cuidar, procurar um podólogo, cortar as unhas em profissional, uma manicure, que já vai ajudar muito, né, doutora? Sim, ajuda muito, as manicures ajudam muito. Com certeza. Gi, forte abraço, voltamos com vocês aí no estúdio. Até mais. Muito obrigada, Rafael. Agradeço também o cinegrafista Claudinei Salles e, claro, né, gente, a doutora Vanessa Ferreira pelas dicas maravilhosas, valiosas. Olha, muito bacana, interessante, né, doutor? Como que a unha pode interferir tanto na saúde dos nossos pés? Com toda certeza. É importante ressaltar que às vezes se faz necessário um tratamento medicamentoso. Se você está com um processo infeccioso numa unha, né, o tratamento só com podólogo não pode dar resultado satisfatório. Às vezes é necessário que o médico avalie e veja a necessidade de entrar com antibiótico ou não. Perfeito. E a doutora falou ali sobre a questão do sapato fechado. Meias sintéticas, que esses cuidados são fundamentais, né? Sempre meia de algodão. Sapato confortável e meia de algodão. Sim, nós já falamos aqui no primeiro bloco, mas vale a pena reforçar a questão do sapato de bico fino, sim, que as mulheres adoram, inclusive eu gosto muito. Ele também pode provocar a unha ficar encravada ali por conta desse aperto que você mostrou. Não é que vá provocar, você já tem uma deformidade sua, entende? Tem vários tipos de unha em telha. A unha encravada, ela é uma unha que cresce para dentro do lado do dedo, do dedão principalmente, né? E causa um granuloma, fica aquela bola. Isso dói muito, às vezes se faz necessário um tratamento cirúrgico, quando o tratamento com podólogo não dá resultado. Entendi. Você está entendendo? Que aí você
acaba com o problema. Você opera, tira a matriz daquela região, não cresce mais para dentro. Ah, entendi. É a cura definitiva. Às vezes o caso é cirúrgico mesmo. Sim. E um pé, assim, as pessoas costumam falar que tem que tomar muito cuidado com os pés das pessoas que sofrem com diabetes. Sim, claro. Os problemas relacionados à saúde do pé pro diabético, geralmente elas são evidenciadas mesmo? É um capítulo à parte. Uhum. O pé diabético não pode ser considerado um pé. É um capítulo à parte. O pé diabético ele não tem sensibilidade, não tem vascularização. Você está entendendo? Ele pisa num cigarro assim, você não sente dor. É um pé que pode levar a infecções gravíssimas até a amputações. Então é um capítulo à parte. Então, as pessoas que têm diabetes, é sempre importante procurar um ortopedista e sempre analisar ali como que está a condição daquele pezinho. A diabetes é uma doença sistêmica. Sim. Está entendendo? Cega, deixa a insuficiência renal, entendeu? E nos pés, a vasculopatia, ou seja, a doença vascular dos vasos, a neuropatia, a doença dos nervos, que ele não sente nada no pé, ele pode desenvolver uma ferida grande. Então, o que é importante para o pé diabético? Examinar sempre a sua região plantar com espelho, olhar se tem alguma bolinha, se tem uma vermelhidão, uma hiperpressão, que ele não sente, mas aquilo pode evoluir, aí sim ele deve procurar um médico para que possa avaliar, fazer alguma coisa para evitar que essa bolinha se transforme numa ferida grande que demora muito a fechar. O importante é sempre prevenção, né, Claro, doutor? em qualquer situação. A gente sempre fala aqui no De Bem com Você, prevenir é muito melhor do que tratar. E mais barato. Muito mais. Claro. Então, na dúvida, procure o ortopedista, Sim. não custa nada fazer. Porque a gente não coloca lá, a gente não costuma colocar na nossa lista de check-up um check-up com a saúde dos pés, ou com o ortopedista. Se o joelho dói, você procura o médico. Se o pé, mas muita gente atualmente, que eu já faço pé há muitos anos, né? Então, agora você já tem um direcionamento, sabe? Pé, 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 pé. Antes a gente fazia tudo. Pé, joelho, cotovelo, quadril, tudo. E há muitos anos começou essa subespecialidade dentro da ortopedia, que evoluiu muito a ortopedia. Isso é muito bom. Então, na dúvida, procure o especialista. Exato. Olha só, gente, depois desse bate-papo, deu para ver que os cuidados com os pés vão muito além da estética, não é mesmo? No próximo bloco, a gente reúne orientações finais do Dr. Sérgio para manter os pés sempre saudáveis e cheios de disposição. Principalmente, né? Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Cuidar dos pés é investir na nossa mobilidade, liberdade e qualidade de vida. Agora vamos conhecer alguns exemplos de doenças relacionadas aos pés, como joanete, pé chato, e entender como tratar e garantir bem-estar e mais conforto no nosso dia a dia. Matheus, nós temos algumas imagens. Por favor, coloca aqui pra gente. Aí, doutor, vamos falar dessa primeira imagem. Essa primeira imagem mostra um pé que tem um abaulamento na primeira metatarso falangiana, essa articulação aqui, ó. Isso pode ser uma artrose que pode estar ali causando dor, entende? A mobilidade é reduzida. Vocês notam, né, que ele tem um abaulamento ali no primeiro metatarso, nessa região aqui. E é importante procurar um especialista para tratar, porque provoca dores. Provoca dor porque ele não tem uma mobilidade normal. Quer dizer, isso eu estou supondo. Claro. Por um exame clínico fotográfico. Sim, sim. Vamos para a próxima imagem, quer ver? Ah, tá. Quinto dedo supraduto. É muito comum, né, doutor? Não é, não. Eu operei alguns, não é? Aquele joanete eu operei, não sei, infinitamente mais vezes. Sim. O quinto dedo supraduto, ele sobe em cima do quarto e às vezes causa uma calosidade até aqui, ó, na cabeça do quinto metatarsiano, né? É de tratamento cirúrgico, pode causar calosidade no dorso do quinto dedo. E o tratamento cirúrgico resolve isso muito bem, fica muito bom. Geralmente a pessoa já nasce com o dedo Isso assim. é congênito. É congênito. Não é adquirido. Mas tem como corrigir Sim, com a cirurgia. com a cirurgia. Ótimo. Vamos para a próxima imagem, por favor, Matheus. Joanete. Famosa. Joanete. Essa é a número 1, eu imagino. Joanete, né? Acomete muito mais as mulheres do que os homens, além do seu fator genético, o uso de calçados inadequados exacerbam, propiciam. Então, joanete é o quê? Aqui, não sei se está dando para ver bem aí. Aqui é o primeiro metatarso, ele desvia para cá e o primeiro dedo desvia para lá e forma essa calosidade aqui.
Joanete, como é que você pode evitar o joanete? É genético, não tem como evitar. Você pode melhorar a sua condição. Se te incomoda muito, se te limita, se dói, tá vendo como fica vermelho nessa região aqui, ó? Esse é o atrito do calçado. Sim. Porque eu imagino o que deve causar dor também, né? Sim. O tratamento cirúrgico é de excelência. E o tratamento cirúrgico serra ali o osso mesmo? Sim, o osso é duro, né? Sim. O osso é duro, não tem como E ele os ir para o lugar. cuidados pós-cirúrgicos? Pós-operatório do joanete é bem tranquilo atualmente. Você pisa no dia que você operou, Ai, que notícia boa. ou no dia seguinte, dependendo do horário da cirurgia. Pode pisar normalmente as 4 semanas nas quais o osso consolida, ou seja, ele cola no lugar certo. Ah, perfeito. Temos mais uma imagem, Matheus? Coloca pra gente, por favor. Pé plano e o pé normal. Pé normal e tem o pé varo também, né? Só complementando a evolução, quando eu falei sobre as subespecialidades, como eu opero joanete há muitos anos, há mais de 35 anos, você operava, botava no lugar, serrava, botava no lugar e botava gesso. O paciente ficava com gesso 30 dias sem poder botar o pé no chão. E às vezes desviava de novo. Por isso, opera e volta. Então, hoje em dia, nós temos a garantia que opera e não volta, porque está fixado, ele cola no lugar. E independente da idade. Independente da idade. Logicamente, uma pessoa muito idosa, com um osso muito porótico, muito fraco, não dá para você fixar com parafuso. Entendi. Crianças podem ter joanete ou geralmente acomete mais os adultos e os idosos? É hereditário. Então, eu já vi crianças com 7 anos com o início. A gente faz uma monitorização da evolução desse joanete, com radiografias e tal, mas criança não se opera, entendeu? Entendi. A criança está em fase de crescimento. Espera mais um pouquinho. Espera. Agora vamos falar dessa imagem, doutor. Pé plano, pé normal. Nós temos 3 tipos de pés. O normal, que pisa bem no centro. O pé varo, que pisa pelo lado, ou supinado. E o pé valgo, que pisa com o lado de dentro, o pronado. Então, como é que você vê aqui na imagem? O pé normal tem um alinhamento do tendão do calcâneo, e o pé plano tem um alinhamento, porque como ele cai para dentro, o alinhamento vem para cá. Então, de qualquer forma, o pé é plano. Tem grau 1, grau 2, grau 3, depende muito. Se o pé plano é funcional, se o moleque corre, joga bola, faz tudo, deixa quieto. Você está entendendo? Porque vai evoluir bem. Quantas pessoas que você conhece na idade adulta que tem pé plano, dançam, sambam, né? Então não é uma patologia que nos traga preocupação. O pé varo, que é o pé supinado, ele já tem uma preocupação maior, porque às vezes, se for muito acentuado, o grau 4, pode estar associado a uma doença neurológica. Você está entendendo? Então você tem que estar sempre pensando que o pé tem que funcionar. E eu imagino que existe um exame específico no consultório para identificar qual que é o tipo do nosso pé. Claro, Na pesado, dúvida, procura o ortopedista E especialista em pés. Uma situação que acomete muitas pessoas na idade mais avançada é a artrose de tornozelo. Sabe, não consegue andar direito, não consegue se movimentar, sente dor. Aí tem uma saída que é a suplementação com ácido hialurônico sinovial. Tudo tem solução, mas tem que procurar. Ajuda. Sim, orientação. Senão não vai. E a vida é uma só, nós estamos vivendo hoje. Sim. Né? E você vai negligenciando, às vezes vem cada catástrofe lá no consultório, porque a pessoa vai deixando, Não pode. Eu vou fazer o que agora? Entendi, chega a estar muito grave. É muito Doutor, grave. E já que você falou do tornozelo, o tornozelo também exige bastante cuidados, né? Bastante. Até porque um entorse de tornozelo, uma fratura no tornozelo, ela costuma ser bastante demorada para resolver. Sim, vamos lá. O entorse de tornozelo é um desvio momentâneo de uma articulação, como isso aqui que eu estou mostrando. A entorse pode ser grau 1, grau 2 e grau 3, dependendo da intensidade e da energia do trauma. Uma entorse grau 1, você tem um estiramento ligamentar, um estiramento. Uma entorse grau 2, você tem uma lesão parcial ligamentar. E a grau 3 é lesão completa, ruptura completa do ligamento. Então, dependendo do grau desse entorse, da energia desse trauma, você vai ter um tipo de tratamento ou não. Grave e bem grave e urgência é a luxação. Luxação, às vezes dizem, não foi nada não, foi só uma luxação. E você não foi botar no lugar? Não, a luxação sai do lugar.
Então você tem que levar para o hospital, anestesiar e pá, botar no lugar. Entendi. Isso é grave. Tem que tomar bastante cuidado. Né? Doutor, no primeiro bloco você falou de deixar as crianças andarem descalço, mas isso também serve para os adultos? Deixar o pé livre de vez em quando? Vai ter fascite plantar. Se andar descalça, você joga todo o peso do corpo para a região posterior do pé, como eu já falei isso. Fascite plantar é uma queixa tão comum no consultório. Acorda de manhã, põe o pé no chão. Ai, eu não consigo. Eu levanto de manhã, de noite, não consigo botar o pé no chão. Tem que andar na ponta dos pés, porque o calcanhar parece que tem um espinho entrando ali. Isso é por encurtamento da face plantar. Quer dizer, fácil de resolver. Eu aposto que você vai ficar boa. Quer apostar um Guaraná? Que eu sei que vai ficar boa. Se fizer o exercício, entendeu? Entendi. É só buscar ajuda e fazer o tratamento correto, eu que aposto. os pezinhos E ganho agradecem. Que nem o Flamengo. Tá certo, doutor. Bom, deixando os times de futebol de lado, porque isso não dá dor nos pés, mas dá muita dor de cabeça, viu, doutor? É melhor a gente não entrar nessa seara. Sim. Doutor, pra gente concluir o programa, pra gente reforçar aqui, eu gostaria que você, né, falasse os cuidados, os principais cuidados no dia a dia com os nossos pezinhos, para manter a saúde não só do pé, do corpo inteiro, né, inclusive o coração em dia. Sim. Os cuidados principais, higienização, mantê-los secos, calçados adequados, né? Sempre calçados adequados. Você pode usar um escarpão, mas não o dia inteiro, todo dia. Você pode usar uma rasteirinha, mas não todos os dias. Usa um calçado que tem um saltinho pequeno, com um largo na frente, para te dar conforto, né? Eu sei que a vaidade feminina faz com que os pés sofram. Depois vão lá, doutor, tal. Mas é que, eu vou, tá doendo, mas eu vou. O neuroma de Morton, que é essa calosidade no nervo interdigital, é muito doloroso, dá formigamento, causa uma compressão no nervo interdigital, cada espaço desse tem um nervo, né? E isso com o sapato apertado, tem que tirar o sapato. Aí você está numa recepção linda de morrer, com seu escarpão, mas tem um neuroma lá. Aí ele começa a pulsar. Você tem que tirar o sapato, mexer o dedo, senão você não aguenta. Eu tive neuroma de Morton, tive que operar. Olha só, tá vendo, gente? Então, doutor Sérgio, muito obrigada pela participação, foi incrível. Muito obrigado, viu? Eu gosto muito de conversar. Percebemos e foi muito bacana a nossa conversa, viu? Eu gostei bastante. Eu tenho certeza que a gente vai encerrar aqui, mas o bate-papo continua. Obrigada pelas informações que foram muito valiosas. E para vocês de casa, gente, ficou claro que os pés são a base do nosso equilíbrio. Quando eles estão bem, o corpo e a mente também agradecem. Então, cuide bem dos seus pezinhos. A gente se encontra aí no próximo De Bem com Você. Enquanto esse encontro não acontece, eu convido você sempre para continuar com a gente por meio das redes sociais. O endereço é bem fácil, @TV Câmara SJC. Até a próxima!